muitas análises no Brasil, sei lá, as visões, né, estão entre dois polos que parecem meio esquizofrênicos. Ou as pessoas acham que Bolsonaro vai sofrer um impeachment, ou acham que ele vai dar um golpe e virar um ditador. Essas coisas não são compatíveis do ponto de vista da política. Por quê? Porque se alguém tem condições de dar um golpe, se tornar um ditador, esse alguém é muito forte para fazer isso. Ele tem que ser muito forte do que quem vai se opor a ele. E se alguém sofre o impeachment, ele é muito fraco. É questão de força política. Eu estou falando somente de força política. Eu acho que quando a gente lê qualquer definição de instituição, passa meio batido, elas são um repositório de saber. Eu acho que é o mais importante que tem dentro das instituições. Tem depositado em todas as instituições um saber. E não é um saber individual, é um saber coletivo e social. Não é um saber, não foi um indivíduo que bolou a instituição, foi uma sociedade que construiu recebendo o input de milhares e milhares de pessoas. Então vamos pegar aqui a instituição Presidência da República no Brasil. Ela existe, a presidência com esse nome existe desde que foi iniciada a República, então tem 130 anos. Vamos pegar aqui o nosso sistema eleitoral proporcional com voto na pessoa, né? Ele existe desde 1950, então ele tem 70 anos, né? E ele está sofrendo mudança, ele tá recebendo esse saber, todos esses inputs estão lá dentro. São 70 anos de acúmulo de saber. Vamos pegar o STF. O STF ele foi fundado no Brasil, o nosso primeiro Tribunal Constitucional foi fundado em 1609, era o Tribunal da Relação na Bahia, em Salvador. E aí tem uma coisa curiosa, os desembargadores, pelo regimento interno do então Tribunal da Relação, que se reportava a Portugal, a Casa de Suplicação em Portugal, que era o Tribunal de Apelação Final, Brasil na colônia, existia uma coisa chamada tensões com C cedilha, que o desembargador votava por escrito. Ele não comparecia no tribunal, ele só comparecia no tribunal no momento de uma apelação no tribunal. E ele votava por escrito. O voto por escrito foi abolido ainda no Império. Até hoje é uma prática no STF. Todos os nossos juízes, em situação colegiada, votam por escrito, mas não há nenhuma lei no Brasil que diga que eles são obrigados a votar por escrito. Eles fazem porque eles querem. Eles podem chegar lá e votar basicamente oralmente. Isso remonta a 1609, ao Tribunal da Relação na Bahia. Então, só para mostrar que as instituições são feitas por práticas. As pessoas têm práticas e essas práticas rodam dentro da instituição. Também por códigos legais, códigos positivos. E nós temos hoje no Brasil inúmeras instituições. E cada país, isso é importante também, a instituição pode levar o mesmo nome, né? Presidência da República leva o mesmo nome no Brasil e nos Estados Unidos, mas são diferentes, cada país, porque elas estão recebendo inputs de locais diferentes, pessoas diferentes, épocas diferentes, então elas são totalmente diferentes, apesar de levarem o mesmo nome. Sistemas eleitorais proporcionais, o nosso, proporcional com voto na pessoa, poucos são assim no mundo, mas ainda assim o nosso é diferente dos outros, porque os inputs são diferentes, os estados, a distribuição geográfica. Bom, aí você pensa o seguinte, como é que você avalia as instituições, né? Dado que elas são um repositório secular de saber? Você avalia as instituições no tempo, no longo tempo. Eu vejo as pessoas dizendo, essa semana foi muito interessante, num dia houve uma batida da Polícia Federal no Vídeo. As instituições não estão funcionando. No outro dia, houve uma batida da Polícia Federal no gabinete do ódio. As instituições estão funcionando. Isso não é uma corrida de Fórmula 1 que você vê a volta mais rápida. Hoje deu uma volta rápida, hoje deu uma volta... Instituições você avalia num prazo de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Elas estão entregando o que é que elas se propuseram a entregar? Esse é o critério, esse critério de avaliação overnight, né, de bolsa de valores de instituição, né, quer dizer, ele não existe, quer dizer, você avalia a instituição no longo prazo, né, elas estão entregando o que elas se propõem a entregar, na minha visão, sim, tá, por todos os indicadores, a gente deixa isso para o debate. A outra coisa importante é que instituições são agnósticas, tá, em que sentido? Elas vão tomar decisões sempre que são contra aquilo que você queria e que são a favor daquilo que você queria. Elas vão oscilar o tempo inteiro, elas não são partidárias. Instituições são agnósticas. Vamos tomar o caso da prisão de Lula em abril do ano eleitoral, abril de 2018. Quando Lula foi preso, aqueles que eram de direita diziam: finalmente as instituições funcionaram no Brasil, a corrupção está sendo combatida. Os de esquerda vão dizer:
Lula foi perseguido, foi injusto, as instituições não estão funcionando. Aí, 1 ano e meio depois, Lula é solto. Aqueles que disseram que as instituições estavam funcionando quando ele foi preso, no dia que ele é solto, disse as instituições deixaram de funcionar. Não estão mais funcionando. A corrupção não está sendo combatida. Está aí, soltaram Lula. E aqueles que disseram que as instituições não estavam funcionando quando o Lula foi preso, depois de 1 ano e meio, disseram finalmente as instituições funcionaram. Né? Isso mostra o caráter agnóstico delas. Né? Se elas só tomassem decisão que satisfizessem um lado da disputa política, não seriam instituições, seriam partidos. Né? As instituições vão tomar decisões para um lado e para o outro, o tempo inteiro. O tempo inteiro, porque elas são um repositório de saber social e secular. Elas não são um repositório de saber egoísta de um grupo político, de uma pessoa, de uma associação. Elas são um repositório hiperdemocrático de toda a sociedade. As instituições, inclusive, elas unem os mortos com os vivos. Está depositado o saber das pessoas que já morreram nas instituições, em todas elas, na família, na religião, na presidência da República, no Supremo Tribunal Federal. Eu mencionei aí as tensões, a forma de julgar aí dos desembargadores quando ela foi fundada. E também um outro critério de avaliação das instituições, as instituições existem para quê? Para atender às nossas necessidades, as necessidades da sociedade. Algumas instituições morrem, muitas já morreram pelo meio do caminho, não atendiam mais às necessidades, as sociedades mudaram e as instituições deixaram de atender. A escravidão foi instituição, a servidão foi instituição, a monarquia foi instituição, deixaram de existir, deixaram de atender às necessidades da sociedade. E quais são as necessidades da sociedade? Democracia, liberdade de expressão, melhoria das condições de vida, repito, né? Os indicadores de longo prazo do Brasil, todos mostram melhoria da qualidade de vida no Brasil. Tá? Então, o que eu vejo, na verdade, né, é que há uma confusão quando a gente avalia o governo Bolsonaro, que é um governo repulsivo, é um governo asqueroso, nojento, de extrema-direita. As pessoas tendem a confundir um governo transitório com instituições que são permanentes. As instituições que são permanentes estão, sim, contendo o governo. Eu tenho um canal de YouTube que leva o meu nome. Eu já, desde o ano passado, venho gravando recorrentemente vídeos. Eu parei de anotar todas as derrotas do governo Bolsonaro. Isso eu fiz no ano passado, fiz um balanço do ano, no final do ano passado. Eu anotava todas as derrotas do governo Bolsonaro. E, de vez em quando, fazia um vídeo. Olha aqui, foi derrotado aqui, derrotado aqui, derrotado aqui, derrotado aqui, derrotado. E é isso, o governo Bolsonaro é um governo que sofre derrotas frequentes e o tempo inteiro. A mais gritante agora, no caso da pandemia, é o Supremo Tribunal Federal dizer o seguinte: olha, governadores e prefeitos podem fazer o que quiserem na pandemia. E governadores e prefeitos fazem o que eles querem na pandemia. Né? Instituições, a própria instituição militar. Existe uma escola militar em Brasília, ou seja, debaixo do nariz de Bolsonaro. A escola militar, desde que o Ibáñez, que é o governador lá do Distrito Federal, decretou lá a quarentena no Distrito Federal, ela está fechada. E Bolsonaro, ele não podia ter pego os militares, ligado para eles e não, reabre a escola militar, porque eu quero a vida normal. Não, a escola militar está fechada até hoje. Bolsonaro não é capaz, com toda a ligação que ele tem com os militares, de controlar a frequência à escola, ou, enfim, a decisão de uma escola militar em Brasília. Não é capaz de controlar, por exemplo, os funcionários públicos que trabalham em Brasília. Estão todos fazendo home office. Ninguém está indo para os ministérios trabalhar. Então, olha só o controle de poder. O que as instituições brasileiras entregam? Né? Uma das coisas que elas entregam, democracia, elas entregam, e poder dividido. O Brasil é um dos países que tem o poder mais dividido do mundo. Eu gosto do exemplo da tarifa de ônibus de São Paulo. O poder no Brasil é tão dividido que o prefeito de São Paulo, dependendo do aumento que ele der para a tarifa de ônibus, ele pode ter um impacto negativo na inflação nacional. Tá? E o poder é inteiramente dividido no Brasil. É um país que você poderia caricaturar dizendo o seguinte: todo mundo no Brasil tem poder de veto. Você só caminha se tiver grandes consensos. Por isso que o governo Bolsonaro não caminha. Né? Ele está, hoje, no meu entender, a figura de Bolsonaro e as figuras mais próximas dele estão enredados numa teia. É um peixe grande enredado numa teia institucional. Se ele ficar se debatendo demais, ele cansa e você tira ele da água e mata. Né? A teia já segurou ele. Né? E quem está manuseando a teia são pescadores muito experientes, né? Que vão deixar o peixe se debater, não vão puxar a rede antes do tempo.
né? Deixa o peixe se debater. Tanto é que tem momentos para fazer batida policial, tem momentos para tomar decisões no Supremo. São todas raposas que sabem muito bem como lidar com alguém que é ingênuo na política, ingênuo ao ponto de declarar em público que colocaria Aras no STF. Esse é o tipo de diálogo que você tem privadamente com Aras. Você nunca fala isso em público. Todo presidente tem privadamente com aquele que ele quer colocar. Só que Bolsonaro é tão ingênuo, tão ruim de política, que fala em público algo que deveria ser falado privadamente. Existem muitos outros exemplos como esse. Qual é o grande problema que o Brasil enfrenta hoje? Né, é que nós temos, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente que escolheu governar para uma minoria, de 30%, 20% que seja, e consegue governar para uma minoria. Isso não acontece em nenhum lugar do mundo. E onde está esse problema? Qual é a origem desse problema? Isso já foi detectado. Tá? É um cientista político brasileiro, baseado em Yale, José Antônio Sheibub, tem um livro brilhante, Presidentialism, Parliamentarism and Democracy, que ele mostra o seguinte, que é possível governar para uma minoria quando você tem muitos partidos políticos. E aí eu caminho para o final. Vamos imaginar que no Brasil tivesse 2 ou 3 partidos de oposição. A capacidade deles fazer oposição seria monumental. Hoje você tem 12 partidos de oposição, 13, 14, 15, um monte de chefetezinhos que controlam 3, 4, 10 deputados, figuras absolutamente irrelevantes. Só que você tem que fazer a reunião com todo mundo. E cada um leva 5 minutos falando, põe 15 pessoas falando 5 minutos. A reunião não acaba nunca. É impossível você coordenar essas ações. O partido de oposição nos Estados Unidos tem 53% das cadeiras na Câmara dos Deputados. Trump não tem como ignorar a maioria quando governa. Então, a nossa hiperfragmentação partidária no mundo, o Brasil é o único país que tem mais de 16 partidos efetivos. Partidos efetivos é uma medição da ciência política. Ele mede, a rigor, são partidos que têm mais de 3% dos deputados da Câmara Baixa. Só o Brasil tem 16. Em segundo lugar, vem Holanda e Indonésia, que tem 9. Ou seja, entre 16 e 9 não tem nenhum país. E a grande maioria dos países do mundo tem 6 partidos efetivos na Câmara dos Deputados. Então, essa enorme quantidade de partidos permitiu que, finalmente, poderia ter surgido antes, um presidente governasse para uma minoria. Ele consegue governar para uma minoria porque a maioria, que hoje teria muita condição de fazer oposição se estivesse concentrado em 2 ou 3 partidos, está totalmente dispersa. Você tem esse monte de partidos, aí você tem Ciro Gomes no Ceará, está num partido, Flávio Dino no Maranhão está no outro partido, Dória em São Paulo está em outro partido, Rui Costa não sei o que está no PT. Então você não consegue coordenar essas ações, superpõe o federalismo com um monte de partidos, a oposição não consegue fazer oposição. A oposição fica efetivamente desmobilizada. É uma questão operacional também, muito operacional. E das ambições. Se você tivesse 2 ou 3 líderes partidários, sentariam hoje, fariam a reunião e fariam uma oposição na mesma direção. Então, o nosso grande problema, a gente está mirando erradamente, a gente tem que mirar na enorme quantidade de partidos, que é uma jabuticaba brasileira. 16 partidos efetivos, repito, nenhum país do mundo tem. O segundo colocado são Indonésia e Holanda com 9. Entre 9 e 16, nenhum país do mundo tem entre 9 e 16 partidos efetivos. Era isso que eu tinha para dizer. Eu não tenho muito receio, é claro que tudo pode acontecer, na vida social tudo pode acontecer, mas eu acho que é muito pequena a probabilidade de um fechamento de regime. Não sei, a probabilidade de impeachment pode aumentar com o decorrer do tempo. Eu hoje, aí é algo prescritivo, tudo que eu falei aqui foi algo factual, agora eu vou falar algo normativo. Eu tenho muito receio, as instituições seguram o que eu brinquei falando, o Brasil é um país de golpistas. Né? Collor foi o primeiro presidente eleito depois de 30 anos, sofreu impeachment. Fernando Henrique, durante seu mandato, teve campanha fora Fernando Henrique. Lula no mensalão se pensou em fazer impeachment. Veio a Dilma, impeachment. Veio Temer, 2 pedidos de afastamento do Janot. Bolsonaro, impeachment. As instituições resistem a tudo isso. Elas são muito parcimoniosas no afastamento. Quem pede é a elite política, que é uma elite absolutamente golpista. É muito mais fácil você aceitar o calendário eleitoral. Temos um presidencialismo, aceitemos ele. A data do início do mandato é essa, a data no final é essa. Votou mal, tem um governo mal, aprenda com seus erros. Essa é a minha visão.